Para você ligado aqui no nosso programa, presta atenção nisso daqui que é explosivo. Enquanto Luiz Inácio Lula da Silva parece estar vivendo uma lua de mel com Donald Trump, pelo menos da parte do Lula, né? Porque o que é de comentário, de discurso dele, todo feliz da vida, porque o Trump falou comigo. Olha o que aconteceu, meus queridos. A sanção inesperada de Trump a conselheiro do CAD. Revogação do visto americano do conselheiro José Levi do Amaral Júnior surpreendeu o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Quem é esse cara, Fábio? Vou te falar. Esse José Levi do Amaral Júnior foi um cara que foi indicado pelo Paulo Guedes a AGU no governo de Bolsonaro. Esse cara deu problema pro Bolsonaro, tá? Esse cara foi demitido pelo Bolsonaro. AGU, Advogado-Geral da União, é aquilo que o Messias, ou Bessias, é hoje no governo do Luiz Inácio Lula da Silva. E foi indicado pelo ministro Paulo Guedes. Não que o ministro Paulo Guedes seja uma má pessoa, né? Foi um excelente ministro, homem aliado de Bolsonaro, um técnico que consertou as contas do país. Mas ele foi o cara que indicou José Levi do Amaral Júnior. E lá atrás, na história com Bolsonaro, esse cara deu problema para Bolsonaro e Bolsonaro acabou demitindo, né, ele. E aí, meus queridos, o que? É claro que se você for puxar na história, né, aparece que ele pediu exoneração, mas foi pressão ali do governo Bolsonaro. Agora, esse cara ele se tornou conselheiro do CAD, que é o Conselho Administrativo da Defesa Econômica. E aí você vai falar assim, Fábio, de quando é essa matéria? Do dia 9, ou seja, há 2, 3 dias atrás aí, enquanto Lula parece estar vivendo um sonho, um conto de fadas ou uma lua de mel com Donald Trump, o Trump está explodindo contra o Brasil. Depois daquela reunião na ONU, os Estados Unidos classificou o Brasil em penúltimo lugar e há punições na questão ali do combate ao tráfico humano. E os Estados Unidos fez um levantamento, uma pesquisa, diz que o Brasil fez muito pouco nos últimos anos, ou seja, no governo Lula, para combater o tráfico humano. São essas pessoas que são levadas, né, para trabalho escravo em outro país, ou, né, que fazem parte aí do escravo sexual. É aquelas meninas, e meninos também, né, que de repente alguém diz, não, você vai ser garçonete em tal país, não, você vai trabalhar num cruzeiro internacional. Aí chega lá, essa pessoa, ou ela se torna, né, num trabalho escravo, ou uma pessoa que é obrigada a se entrar para o mundo da prostituição. Então é esse tipo de coisa que o governo Trump já explodiu contra Lula. Só depois, tá bem, que o Lula encontrou com o Trump. Enquanto a esquerda rota por aí, que há uma espécie de paz, enquanto a mídia, a televisão militante, a mídia militante quer vender uma imagem de que o Donald Trump agora é o aliado número 1 de Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto o Lula está pedindo que as autoridades brasileiras se acabe as sanções, ao invés
dos Estados Unidos segurar as sanções, os caras estão metendo marcha para cima do Brasil. E agora apareceu, olha como é Veja, né? Deixa eu ver se é a Veja. Olha como a Veja noticia o caso. A sanção inesperada de Trump explodiu essa semana, tá bem? Eu vou trazer para você a informação. Enquanto isso, você que está aqui comigo, chegou, vai comentando 06 para que eu possa saber que você está pegando a informação do início. A revogação do visto americano do conselheiro José Levi do Amaral Júnior pelo governo Trump surpreendeu o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. O também conselheiro Victor Fernandes classificou a medida como injusta. Segundo ele, causa perplexidade. O motivo alegado para a sanção é que Levi foi secretário-geral do Tribunal Superior Eleitoral na gestão de quem? Alexandre de Moraes. Quem é esse cara? Ex-advogado-geral da União no governo de Bolsonaro e foi indicado pelo Paulo Guedes. Deu problemas ao Bolsonaro e sabe onde ele foi parar? Foi parar como assessor de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. E agora, ele acabou de ter aí o visto americano cancelado. O Fernando Haddad chegou a dizer, parece que o companheiro Trump gostou do companheiro Lula. Esse é o problema dessa esquerda maluca. Esses caras parece que estão vivendo um conto de fadas e esquece quem é Donald Trump. Esse cara não entra numa guerra para perder. Donald Trump foi lá, uma guerra entre Irã e Israel. Ele atende Israel porque só ele tinha a bomba no mundo, só ele tinha as condições de bombardear aquela... Eu vou colocar estação nuclear, mas não é esse o nome. Base nuclear do Irã. O Trump vai lá, mete uma bomba, explode tudo, olha para o Irã e olha para Israel e fala: vocês ficam quietos agora? O nome dessa guerra vai ser Guerra dos 12 Dias. E tanto o Irã fica na sua, Israel fica na sua. Acabou. Não há mais guerra entre vocês. O homem que mal acabou de selar a paz entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza. Aí a gente fala, o homem parou agora, né? Parou, conseguiu um feito enorme. Ele já sai de lá essa semana e taxa a China em 100%, cancela a reunião com Xi Jinping. E aí a esquerda vem dizer que o Paulo Figueiredo, o Eduardo Bolsonaro, enganou o Donald Trump sobre o Brasil. Aí me aparece a esquerda também achando que esse cara que explode tudo, que determina o fim de uma guerra, o mundo inteiro tinha medo de qualquer conflito no Oriente Médio, os Estados Unidos entrasse na parada. E não foi assim. Os Estados Unidos forneceu material bélico para Israel. Não. Um avião portando uma bomba de 13 toneladas saiu dos Estados Unidos e foi até o Oriente Médio e resolveu a situação. O mundo inteiro
acreditava o seguinte: se o Trump, ou que seja, independente do governo, se houver um ataque dos Estados Unidos contra o Irã ou do Irã contra os Estados Unidos, iniciou a Terceira Guerra Mundial. Eu não sou especialista em geopolítica, eu não sou professor de nada, tá bem? Mas sou curioso e andei vendo. E as previsões de todos esses professores, especialistas em geopolítica, historiadores, pessoas que conhecem as guerras no mundo inteiro, a história das guerras, repetiam a mesma coisa. Se os Estados Unidos avançar contra o Irã, a depender até do apoio que os Estados Unidos der ao Irã, a Israel, contra o Irã, a gente vai ter a Terceira Guerra Mundial. Porque daí entra a China, porque daí entra a Rússia, aí a União Europeia, que não sei o quê, e o mundo, eles vão explodir a Terra. Vai sobrar poeira só. Errou todo mundo. Aí o cara que já intermediou 8 guerras, ele intermediou 8 guerras, não. Ele encerrou, ele intermediou a paz em 8 guerras. Vai ser o cara que vai baixar a cabeça para Lula e sem Lula ter feito absolutamente nada. Um abraço, um encontro de 2 minutos. Após Lula bombardear os Estados Unidos em palavras, porque é a única coisa que ele sabe fazer, lá na sede da ONU. Depois uma ligação de Donald Trump. E tem gente acreditando que o Lula vai conseguir tirar a Magnitsky do Alexandre de Moraes. Tá de brincadeira com a minha cara. Só pode. E enquanto o Lula tá pedindo, pelo amor de Deus, pare as sanções, tá aí o Trump sancionando mais um. Sancionando mais um em meio à negociação. Em meio. Ao Lula dizendo por aí que pintou um clima. Olha só. A matéria é do portal de notícias Poder 360, tá bem? Isso daqui, gente, que eu trago pra você é o que tá rolando aí, o que tá rodando. Tá bem? Eu não pego essa fotinha e escrevo lá, não. Isso daí é print de matérias. Tá bom? Aqui eu não trabalho na situação do eu acho, de achismo, não. Tá bem? Então, o Poder 360, ele está destacando o seguinte: há risco de Trump tentar, palavras deles, tá bem? Enrolar o Brasil. É o que diz, olha a palavra, né? Professor da USP, tá bem? O Feliciano Guimarães, do Instituto Relações Internacionais da Universidade, afirma que presidente dos Estados Unidos pode chegar a um acordo com Lula, mas aumentar as sanções em 2026 para influenciar as eleições. Não, meu querido professor, o cara tá aumentando as sanções agora, meu amor. Se ele vai aumentar ainda as sanções em 2026, lá, hein? É tiro, porrada e bomba mesmo, tá? Então essa é a previsão aí do professor da USP, que é destaque aí no portal de notícias aí Poder 360. Só haverá segurança sobre solidez desse eventual acerto depois das eleições para presidente em 2026. Na avaliação do Guimarães, pode ser que o governo Trump tente enrolar o Brasil, faça uma negociação e em 2026 aumente as sanções, amplie a lei Magnitsky. Aqui está até dizendo, né, proibido acesso a pagamentos, né, entre cochetes aqui.
que, entre parênteses, que vá atrás do sistema financeiro brasileiro. Foi o que afirmou aí o especialista em relações internacionais da Universidade de São Paulo, a USP, tá bem? A USP. Então, meus queridos, a situação para Luiz Inácio Lula da Silva não é nada daquilo que essa esquerda vem pregando, que a mídia viciada vem trazendo, comemorando. E saiu uma pesquisa agora, gente. As pessoas que confiam no Lula são as pessoas que usam a televisão para se informar. Olha isso. As pessoas que confiam, que dão credibilidade a Lula, são exatamente as pessoas que utilizam as emissoras de televisão para se informarem. Ainda bem que você é uma pessoa que optou a estar na internet e estar aqui nesse canal, que aqui a gente traz as verdades para você. Essa semana, sextou, na sexta-feira, né? Saiu uma notícia muito top. Duas notícias. Três notícias. O Alexandre de Moraes tirou a defesa do Felipe Martins. Se eu não estou enganado, foi na quinta, né? Na sexta devolveu. Na sexta-feira saiu essa notícia aqui, ó. A alfândega americana confirma que Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos no dia 30/12. Reconhecemos que o ministro Alexandre de Moraes citou um registro errôneo, ou seja, uma informação falsa, para a prisão de meses, é o que informou a agência americana. Isso daqui, meus queridos, pegou fogo! Olha o que o nosso querido Dr. Jeffrey Chikini observou. Alexandre de Moraes pode ser preso. A matéria é do Pleno News. O advogado Jeffrey Chikini, que compõe a defesa do ex-assessor presidencial Felipe Martins, usou as suas redes sociais na última sexta-feira, dia 10, para se manifestar sobre um comunicado da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, afirmando que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, usou um dado falso para embasar a prisão de Felipe Martins. O órgão norte-americano declarou que o ex-assessor do então presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins, não entrou no país em 30 de dezembro de 2022, logo após a disseminação da notícia. Chikini publicou em seu perfil nas redes sociais um vídeo sobre o assunto e descreveu a legenda: tá vindo prisão para autoridades brasileiras urgente. A novidade no processo do Felipe Martins nos Estados Unidos vem aí: prisão para autoridades brasileiras que usaram documento falso para prender Felipe Martins. Eu vi um colega falando isso, que sobre o assunto de Felipe Martins, lá nos Estados Unidos não havia uma citação de Alexandre de Moraes. Até aqui. Mas que de agora para frente, a própria alfândega declarou que Moraes usou uma informação falsa. A alfândega brasileira, Fábio? Não. A alfândega dos Estados Unidos da América. Segundo o Chikini, Alexandre de Moraes pode ser preso
por ter usado informação falsa. É engraçado que a gente comenta isso e as pessoas dizem, né? Ah, o Moraes não vai ser preso porque ele está no Brasil. Gente, Moraes pode ser inserido na lista da Interpol se os Estados Unidos condenar Alexandre de Moraes à prisão. Segundo o Dr. Jeffrey, quem falsificou pode pegar a prisão perpétua. Quem usou o dado falso pode pegar de 4 a 10 anos. E nos Estados Unidos é o seguinte: condenado a 2 anos, cumpre 2 anos. Condenado a 10 anos, cumpre 10 anos de cadeia. Não tem gambiarra, ajeito daqui, ajeito dali, se o advogado for bom. Não. Nos Estados Unidos, condenado é condenado, vai preso, fica preso, cumpre pena. Aí a Oeste preparou um artigo que eu vou trazer para você. Como a alfândega americana acaba de desmoralizar a pseudo-justiça brasileira. O caso do assessor da presidência é o retrato perfeito do regime brasileiro. Um híbrido de terrorismo judicial e populismo presidencial. Matéria do jornalista da Oeste, o Flávio Gordon. Eu vou trazer o conteúdo todo, tá bem? Eu não tô com a voz muito legal não, mas a gente vai fazendo aqui o esforço, tá bem? Presta atenção. Num claro sinal de que, além da soja e do minério de ferro, o Brasil não conseguiu exportar a sua pusilanimidade. Eita, que palavra é essa, hein? Pusilanimidade institucional para o exterior. A alfândega americana começa a desmascarar implacavelmente o nosso partido dirigente disfarçado de corte constitucional. A nota oficial divulgada pela CBP, a Customs and Border Protection, informando que Felipe Martins jamais entrou nos Estados Unidos da América na data usada pela Polícia Federal e pelo ministro Alexandre de Moraes para prendê-lo. É muito mais do que uma correção burocrática. Trata-se do atentado diplomático de que o arbítrio tomado, ou o arbítrio togado brasileiro, que ultrapassou em muito a imaginação, já é mundialmente reconhecido. Segundo a alfândega americana, não há registro algum de entrada do ex-assessor de Bolsonaro em solo americano em 30 de dezembro. Justamente o fato que embasou sua prisão e a sua inclusão no inquérito fraudulento sobre um golpe que nunca houve. Em outras palavras, o principal fundamento da acusação é inexistente. A prova era uma ficção estatal, uma espécie de viagem de ácido processual. O caso Felipe Martins é o retrato perfeito do regime brasileiro. Um híbrido de terrorismo judicial e populismo presidencial, no qual a presunção de culpa substitui a presunção de inocência. E as autoridades policiais e judiciais se arrogam o direito de fabricar o crime cujo réu pretende condenar. E a fabricação aqui deve ser estendida no sentido mais literal possível. Sim, os sujeitos que se vendem como defensores da democracia, como qualquer malandro de praça, vende locações para a cura do câncer, não se vexarão em invadir o sistema de um serviço migratório estrangeiro e falsificar um registro de entrada. Haja fé na própria impunidade, haja carinho
da Globo News. Fora do Brasil, o mundo começa a compreender a natureza e a extensão das violações de direitos humanos praticadas por Alexandre de Moraes. Primeiro, foram as cortes e entidades americanas. Agora, é a burocracia fria e impessoal da alfândega dos Estados Unidos a lançar luz sobre o abismo moral do nosso judiciário. E até a Itália, cuja justiça acabou de retirar parte das restrições impostas ao ex-agente de censura Eduardo Tagliaferro, já parece evidenciar que só mesmo no Brasil, e talvez na Coreia do Norte, é que Alexandre de Moraes continue sendo tratado como juiz. Sim, enquanto lá fora o arbítrio é exposto como abuso, aqui dentro ainda é aplaudido como virtude, até mesmo por parte da nossa assim chamada oposição. Os monstros do pântano do centrão fisiológico atuam freneticamente para proteger o regime e blindar o sancionado, mas não parece adiantar. A alfândega dos Estados Unidos desmontou com uma série simples ou uma simples checagem, mas não parece adiantar. A alfândega desmontou com uma simples checagem de registros aquilo que uma elite nacional corrompida fingiu acreditar. A verdade, afinal, não se faz com togas puídas, mas com fatos. E esses, diferentemente das narrativas e dos arapongas do regime, não cruzam fronteiras clandestinamente. Rapaz, como a minha voz tá ruim. Vai me perdoando, tá bem? Vai me perdoando, pelo amor de Deus, tá bom? Então, meus queridos, deixa eu falar uma coisa aqui pra você. O sistema de alfândega americana é um órgão que cuida da entrada de pessoas, faz parte do sistema migratório dos Estados Unidos da América. Esse rapaz que está apertando a mão de Donald Trump, junto com Eduardo Bolsonaro, é Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro. É o homem que esteve preso por 6 meses, o que culminou na sua prisão uma possível entrada nos Estados Unidos, segundo o que dizem, para fugir de Alexandre de Moraes. Aí é que o filho chora e a mãe não vê, né? E eles descobriram da pior forma possível que não, Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos da América naquela data. Que vergonha, hein, Alexandre? Que vergonha, hein, Polícia Federal? Mas, olha pra mim. O que esperar de uma Polícia Federal? Olha pra mim. Um cidadão, um bobo, que eu vou chamar assim, ele publicou o seguinte, mandou uma mensagem para para Carlos Jordi. Fala, minha liderança, meu líder. Levou a Polícia Federal, essa fala, levou a Polícia Federal às 6 da manhã a acordar um deputado federal com uma arma na cabeça. O cara estava dormindo com a mulher e com uma filha, se eu não estou enganado, à época, 6 anos de idade. Um deputado federal acordar com a polícia apontando uma arma para sua cabeça. Polícia Federal. Aí, Fábio, o que isso tem a ver? Esse cidadão que eu falei para você que é um bobo, um dia ele esteve em Brasília. Sabe qual o dia? Na posse do presidente Bolsonaro.
Ele tirou uma foto. Ele estava de camisa branca. No dia 8, é aqui que eu chamo ele de bobo, eu não sei por que cargas d'água, esse cidadão apagou um broche que estava escrito 22 do Bolsonaro e postou na rede social no dia 8 uma foto dele na Praça dos Três Poderes. E disse, sei lá, fora Lula, ou... Ele citou alguma coisa do 8 de janeiro. A Polícia Federal usou isso como prova para determinar que ele esteve no 8 de janeiro. Uma foto que você olha no fundo, na Praça dos Três Poderes, na posse do Bolsonaro, não tinha ninguém na grama do Congresso Nacional. Não tinha ninguém invadindo prédio algum. Aquela fila bonita de pessoas, tudo bonitinho. E a Polícia Federal acreditou que aquela foto foi do dia 8 de janeiro. Como eu disse para você, a polícia, a justiça, ela existe para punir crime, não burrice. Eu não sei para que o cara foi fazer aquilo. E o pior ainda é uma polícia acreditar que a foto realmente era do 8 de janeiro. No 8 de janeiro, tava uma baderna. Na foto dele, tava tudo organizado. Muita gente, mas organizado. Não era a manifestação, era a posse de Bolsonaro. E ele tava com 22, ele apagou. E ele postou, ele comentou alguma coisa do fora, sei lá, fora Lula, no dia 8. O mais legal é você ver o William Bonner no Jornal Nacional dizer, ele alega que nunca esteve, que não esteve, ou que estaria, que ele alega que não esteve no Rio de Janeiro, apesar de ter postado uma foto da Praça dos Três Poderes no dia 8 em sua rede social. William Bonner falando isso. Por quê? Comprou a narrativa falsa da Polícia Federal. Aí mais uma. Aí sabe o que aconteceu? Esse cidadão, ele mandou uma mensagem pro Carlos Jordi dizendo, fala, meu líder. E aí esse cara foi acusado de ser líder lá do movimento dos caminhoneiros, de estar envolvido no 8 de janeiro, porque ele postou uma foto no dia 8 de janeiro, de um dia que ele esteve em Brasília. Polícia Federal na casa de um deputado federal no outro dia, 6 horas da manhã, porque ele mandou uma mensagem, fala, meu líder. Se ele é o líder de um movimento e tem um deputado federal como líder, porque ele chamou o deputado de meu líder, então vamos na casa do deputado. Olha a Polícia Federal, minha gente. A mesma Polícia Federal que usou um dado falso de entrada, de registro de entrada de Felipe Martins lá nos Estados Unidos da América, ó. Uma salva de palmas para vocês, viu? Essa é a nossa Polícia Federal? Só aqui eu citei 2 informações falsas que a Polícia Federal usou. 2. Escrachada. Chega a ser vergonha. Uma pessoa publicar uma foto de Brasília de 4 anos atrás, a Polícia Federal jurar que o cara estava em Brasília, o cenário de Brasília atrás era outro, era a posse do Bolsonaro, não era aquele cenário de caos, de gente quebrando as coisas, de polícia metendo bomba, e a Polícia Federal olha para uma foto. Ô, gente, a foto linda, Congresso Nacional sem ninguém, tudo organizado, era a posse do Bolsonaro. E o William Bonner falar no Jornal Nacional. Ele diz que estava no Rio de Janeiro, mas
postou uma foto em Brasília no dia 8. Caracas. O mais legal, eu não vi a Polícia Federal falando, nós erramos. E aí o William Bonner falar, não, realmente ele não estava lá. Aí na cabeça de algumas pessoas, como eu disse para você, saiu uma pesquisa agora, as pessoas que dão credibilidade a Lula são pessoas que usam a televisão para se informar. São as pessoas que usam a televisão para se informar. É aquela pessoa que ouve o William Bonner dizer, boa noite, em Brasília, 19 horas. Perdão. Que ouve o William Bonner dizer, boa noite. Em Brasília, 19 horas é da rádio, né? É da A Voz do Brasil, né? No rádio. É a nossa Polícia Federal, tá bem? Esse é o nosso querido deputado Eduardo Bolsonaro botando para quebrar. Eu vou trazer para você aqui ele dizendo que os Estados Unidos reconhecer que errou ao fraudar o registro de entrada de Felipe Martins é algo muito importante. Vamos na tela aqui para você. Vamos acompanhar aqui as falas do querido Eduardo Bolsonaro. O tamanho do problema. O governo americano, que é talvez o mais preocupado do mundo com o sistema migratório, está reconhecendo que ocorreu um erro. Isso daqui, assim, para acontecer, deve ter passado por um pente fino inacreditável. Não achem vocês que as autoridades americanas, muito provavelmente, não verificaram isso daqui 1000 vezes antes de soltar uma nota dessa. Porque é um reconhecimento de um erro. É um reconhecimento de falhamos, erramos. Sabe, quando você tem que quase pedir desculpa para outra pessoa porque você fez uma conduta errada, de repente acreditou no mentiroso e tomou uma conduta que não foi certa? É isso daqui. Agora, você imagina a credibilidade do Alexandre de Moraes, que vai contaminar certamente outros juízes brasileiros que não tem nada a ver com isso, num pedido de extradição, num pedido de documentação do exterior. O Brasil está aqui no meio do processo de venezuelização. Hoje, uma ordem de um juiz da Venezuela para prender alguém fora da Venezuela, esqueça, não é nem considerada. O passaporte diplomático venezuelano não é considerado como imunidade diplomática. Aviões das Forças Armadas da Venezuela são usados em operações de tráfico de droga. Será que o Brasil a gente quer que vá por esse caminho? O Felipe Martins, né, enquanto eu vi aqui Muito bem, para você ligado aqui, o vídeo terminou antes do combinado, né? Mas tá certo, a gente vai trazer mais algumas coisas aqui para você que está aqui comigo. Pessoal, ajude o nosso canal 11 952 75 3898 para você abençoar o programa e ajudar o Aborda Notícia. O que aconteceu agora? Isso daqui é terrível. Você imagina o Donald Trump olhando e recebendo a notícia bem assim. Sabe Alexandre de Moraes? Sei. Então, alguém aqui nos Estados Unidos diz que um assessor do Bolsonaro veio para cá, o Alexandre de Moraes usou isso, e agora a gente descobriu que realmente o cara não veio. Ou seja, alguém que trabalha no sistema imigratório dos Estados Unidos lançou a entrada do Felipe Martins com o passaporte que o Felipe Martins havia cancelado. O nome do Felipe Martins se escreve Felipe. Às vezes eu falo Felipe aqui, mas é Felipe. É com F-I. Lá nos Estados Unidos está com F-E de Felipe. Imagina o Donald Trump. Imagina o Marco Rubio recebendo a informação dessa. O sistema imigratório dos Estados Unidos falsificou a entrada de um brasileiro. Alexandre de Moraes e a Polícia Federal Brasileira usou esse dado falso para poder prender um ex-assessor do Bolsonaro. Imagina só. Imagina os Estados Unidos olhando para o sistema imigratório e falando, nós, aqui nos Estados Unidos, falsificamos a entrada de pessoas aqui dentro?
Isso é questão de segurança nacional. Isso é questão de segurança nacional dos Estados Unidos da América. Que sim, foi manchada. Não era governo Trump, era governo Biden. E o que acontece? Com tanto terrorista, eu estava acompanhando um podcast de umas pessoas que são de origem árabe, tá? Aqui no Brasil, que vivem no Brasil, quando vão cogitar um visto americano, tem que dizer: ah, você tem origem libanesa? Ah, você tem origem árabe? Você já teve ligação com a Al-Qaeda? Desse jeito. Tem que colocar no papel se tem ou não ligação com a Al-Qaeda. Para brasileiros não, né? Ninguém pergunta isso. Aí você imagina, do mesmo jeito que falsificaram para alguém entrar, aliás, colocou que alguém entrou, mas essa pessoa não entrou. E se falsificarem para alguém que entrou e esse registro nunca existir? Olha isso. Imagina alguém entrando dentro dos Estados Unidos e não constando que essa pessoa entrou, que essa pessoa vive entre os americanos e essa pessoa é um terrorista. Porque no caso do Felipe Martins foi ao contrário. Mas você imagina o impacto que isso vai dar lá nos Estados Unidos nas próximas semanas. Alguém falsificou a entrada de um brasileiro. Você não me viu em momento algum aqui fazer algum tipo de conjuntura, mas a pedido de quem? E eu não vou, o Alexandre de Moraes mandou? Não, jamais. Mas a pedido de quem? Por dinheiro? Por ideologia? O que esse americano recebeu? Ou o que essa pessoa que trabalha no sistema imigratório dos Estados Unidos recebeu em troca? Que tipo de vantagem? Fez um favor só por ideologia? Só por não gostar do Bolsonaro, por não gostar do Felipe Martins? Quem solicitou? São perguntas que talvez nós nunca teremos respostas. Mas uma coisa o Dr. Jeffrey Chicchini deixou muito bem claro na palavra, na fala dele. Quem falsificou prisão perpétua, porque é uma ameaça à soberania e, acima de tudo, à segurança nacional dos Estados Unidos da América. Então, quem falsificou? Quem entrou lá e disse, aqui, ó, assessor do Bolsonaro entrou aqui, estava aqui. Outra coisa. Quem usou o dado falso também tem pena. Segundo Jeffrey, é cadeia. E eu vou aqui, ó, repetir para você. Segundo Jeffrey, é cadeia para Alexandre de Moraes. Segundo Eduardo Bolsonaro, Moraes e o delegado Fábio Shaw merecem prisão. Quem é Fábio Shaw? O delegado da Polícia Federal responsável pelo caso Deputado comentou documento da Alfândega dos Estados Unidos comprovando a prisão ilegal de Felipe Martins. Olha só, minha gente. E ele fez, tá? Um vídeo contando um pouquinho da história.
eu vi que tá com legenda em inglês, né? Eu acho que não foi por um acaso que ele colocou legenda em inglês, né? Então tá bem, tá aí com legenda em inglês. Vamos acompanhar. Conheço pouco de uma das pessoas mais perseguidas pelo Alexandre de Moraes. Felipe Martins foi preso por uma viagem que ele não fez aos Estados Unidos. Começou numa solitária, passou dias sem ver a luz do sol, sem ter direito a sair da cela. Ficou 6 meses preso. A todo momento, Moraes oferecia para ele a possibilidade de fazer uma delação premiada, na tentativa de inventar algo para conectar Bolsonaro ao golpe da Disney. Felipe foi homem, segurou a onda, foi solto, e hoje a verdade vem à tona. O CBP, o órgão oficial da imigração americana, reconhece que Felipe Martins jamais entrou na data em que foi acusado lá nos Estados Unidos. Isso daí comprova que Alexandre de Moraes se valeu de uma inserção falsa dos dados de Felipe Martins lá dentro do sistema do CBP. Isso por si só já tem que acabar de uma vez por todas de absolvê-lo, retirar a tornozeleira dele, deixar ele sair da cidade e transitar por onde quer que seja, porque Felipe Martins é inocente. Mas se fizessem isso, Alexandre de Moraes, Fábio Schor e todos os cachorrinhos da Polícia Federal estariam numa fria. Então eles têm que continuar com a narrativa. Mesmo reconhecendo que Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos, agora ele é acusado de estar numa reunião onde ele não compareceu. Então agora o que o Moraes deseja fazer é prender Felipe Martins por uma reunião em que ele não participou, que a PGR e a narrativa de Fábio Schor e os juízes auxiliares do Moraes tentam empurrar que Felipe Martins participou dessa tal reunião golpista, que ninguém sabe o conteúdo, que as testemunhas dizem que Felipe Martins não estava lá e que não existem registros de participação dele e de entrada nesses locais. Compartilhe esse vídeo e ajuda a divulgar a verdade. O primeiro passo para a gente colher os frutos é criar consciência. Se não tivéssemos feito isso, Moraes estaria livre, leve e solto, sem nenhuma sanção, para continuar suas atrocidades. Um abraço, fique com Deus. Muito bem, esse é o nosso querido Eduardo Bolsonaro votando para quebrar e a gente reagindo, né, às palavras do deputado Eduardo Bolsonaro. Ainda sobre esse assunto, aqui a gente vai esmiuçar tudo, tá bem? O advogado de Felipe Martins, esse não é o Jeffrey, tá bem? Ele diz que as pessoas pareciam ser os nossos aliados, tentaram atrapalhar as investigações sobre a fraude no seu registro de entrada nos Estados Unidos da América. Presta atenção aqui na fala dele, um corte aí da entrevista dele à Oeste. Aí do lado está a comentarista política Ana Paula Henkel. Tá na tela. Sim, Ana, para atualizar com relação ao caso, né, do Felipe, que tomou essa proporção internacional, assim uma grande preocupação, não só das agências responsáveis pela imigração e controle de fronteiras nos Estados Unidos, sim, é de interesse de outros órgãos, e que obviamente se interessaram por investigar esse caso e ir um pouco mais além. Por quê? Ao que tudo indica, a linha de investigação, ela acabou tomando novas ramificações, porque descobriu-se que isso que foi feito com o Felipe, né, é algo muito mais sério, que envolve coisas muito mais pesadas, como o uso e que pode ser utilizado, inclusive, já que houve essa fraqueza, não só o uso por terroristas, mas como por traficantes, por cartéis de drogas. Então, obviamente, essa investigação ela toma uma proporção muito maior, muito mais séria, e que você sabe bem, você vive nos Estados Unidos, e você sabe que eles não são de levar as coisas de maneira atabalhoada ou apressada, né? Eles não têm pressa de encerrar algum processo. A preocupação deles é em chegar na verdade. E a verdade, obviamente, ela passa por responsabilizar pessoas, e inclusive pessoas muito poderosas, que é o estado atual das coisas ali nos Estados Unidos. Não posso dar muito mais detalhes, mas sim, o caso está andando, como você bem disse e sabe, andando de maneira rápida, e inclusive, apesar, né, de pessoas que, como você já vem dizendo há alguns dias, apesar de pessoas que pareciam ser nossas aliadas, tentando atrapalhar esse caso, né? Então, todos esses envolvidos serão devidamente expostos e levados à justiça. Ai, eu quero saber quem é, hein? Você que está aí, quer saber também? Eu quero saber quem é! Fala pra gente, não deixe nada escondido, não deixe nada oculto. Só que, ô Fábio, como é que tudo isso começou? Houve um jornalista, tá bem? Que ele foi lá, tava tudo assim, era como se o Felipe Martins não existisse. E esse jornalista foi lá e postou uma matéria, tipo assim, ressuscitando o caso. Ah, vocês perceberam
que o Felipe Martins está meio sumido. Começou tudo ali com esse jornalista, tá? Essa é a doutora Ludmila Lins Grilo. Ela vai comentar com você aqui um pouquinho sobre isso. Presta atenção. Deixando que eles desempenhem. Então o Guilherme Amado fez aí essa matéria. Só que aí depois, quando viu que, como disse aí o Eduardo Bolsonaro, vai dar merda, ele percebeu que vai dar merda. Aí o que ele fez? Mudou a matéria. Mudou o título. Quando ele percebeu, vai dar merda aqui. Aí ele mudou o título. Aí olha como é que ele colocou esse título aí. Investigado, Martins teve entrada registrada nos Estados Unidos e depois evaporou. Então aí, ali ele se ligou. É a mesma matéria, você está percebendo? Ele mudou o título da matéria. Ele foi lá e editou. É a mesma matéria, tá bom? Ele foi lá e editou. Deixa eu só voltar aqui, gente, para me ver como era a matéria. Investigado, ex-assessor de Bolsonaro foi a Orlando em 2022 e evaporou. Ele tá afirmando que o Felipe Martins esteve nos Estados Unidos, né? Olha só, ele mudou, presta atenção. Colocou esse título aí. Investigado, Martins teve entrada registrada nos Estados Unidos e depois evaporou. Então aí, ali ele se ligou. É a mesma matéria, você está percebendo? Ele mudou o título da matéria. Ele foi lá e editou. É a mesma matéria, tá bom? Ele foi lá e editou. Então, ó, para ficar mais claro, aqui estão as duas. Ó, as duas é a mesma matéria com o primeiro título e depois com o título modificado, tá? Investigado. Primeiro ele afirma que o Felipe Martins foi a Orlando. Aí depois ele viu, isso aqui vai pegar para mim, deixa eu correr para mudar. Aí ele foi lá e mudou. Investigado, Martins teve entrada registrada nos Estados Unidos. Que aí ele percebeu, Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos coisa nenhuma. Deixa eu correr para mudar isso aqui para me proteger, senão vai sobrar para mim. Mas, Guilherme Amado, vai sobrar para você de qualquer forma, tá? Fica tranquilo, vai sobrar de qualquer forma. Né? Tentou dar esse miguezinho aqui, mudando, se desculpando. Não. Depois ele fez uma atualização, inclusive. Ele escreveu. Sabe aquela coisa do não passa nem Wi-Fi? Ele foi lá e deu uma consertadinha e deu uma justificada, dizendo, olha, eu fiz uma atualização aqui porque a primeira informação que eu dei foi feita com base numa consulta pública do formulário I-94. Depois a gente vai ver que essa consulta não é exatamente pública. Eu fiz aqui uma consulta pública, eu escrevi aquela matéria daquele jeito por conta dessa consulta, mas... Ai, minha gente. O Guilherme Amado, ele foi, eu não sei se ele foi demitido, né, mas ele saiu até do jornal Metrópolis, tá bem? Aí na época ele foi comentar quando o Felipe Martins foi preso, porque igual eu tava falando pra você, tava tudo certo com o Felipe Martins. Aí o Guilherme Amado, ele lembrou do Felipe Martins, tipo assim, e o Felipe Martins, cadê? O ex-assessor do Bolsonaro. A última coisa que a gente sabe é que ele foi pra Orlando, mas cadê ele? E aí, meu amor, Alexandre virou um canhão. Virou um canhão pra cima do Felipe. E no dia que ele foi preso, dá pra você ver que ele estava feliz, tá? Deixa eu mostrar aqui pra você, ó. Olha o que tá escrito no vídeo dele. Por que a operação de hoje da PF contra o bolsonarismo é histórica?
Isso é o que está escrito no vídeo. Tudo bem, alguém pode ter colocado isso, mas vamos ouvir as falas dele. Olha aí. Olá. A Operação Tempus Veritatis é a maior operação já feita contra o bolsonarismo, pelo menos a cúpula do bolsonarismo no país. 16 militares, aliados importantes do Bolsonaro, o próprio Jair Bolsonaro, são alvos dessa operação que, sem dúvida, entra para a história. Porque ela ela é um divisor de águas na forma como o Estado brasileiro lidou com militares golpistas, pelo menos no período democrático. O que a gente viu acontecer, o que a gente está vendo acontecer nessa manhã, deveria ter acontecido ainda no governo Bolsonaro, quando o general Heleno soltava nota ameaçando tomar medidas imprevisíveis contra o STF, quando o Bolsonaro fazia diversos gestos demonstrando que podia dar um golpe e colocando medo nas instituições brasileiras, ou melhor, tentando colocar medo. Porque a gente chegou até aqui e a gente viu que as instituições resistiram. A gente está contando tudo na coluna, fica ligado sobre o passo a passo do que foi a operação de hoje, o que embasou ela, quem foram os alvos, como foram as ações e, principalmente, o que vai acontecer agora. Espero lá, metrópolis.com/Guilherme Amado. Olá. Ô, gente, o cara chamar um militar de golpista, a pessoa só pode chamar de mentiroso quando ela provar que você mentiu, não é? Um jornalista. Não, porque generais golpistas. É um jornalista, gente, falando isso. O cara tá classificando as pessoas como golpistas. O julgamento dos militares está acontecendo agora. E lá atrás, esse cara, enquanto funcionário do Metrópolis, ou prestador de serviço, sei lá, comemorando. É esse tipo de jornalismo que existe no Brasil. Mais uma vez vou repetir, não é televisão, é internet que ele fazia, mas esse tipo de coisa influencia a televisão também. Porque existe esses meninos do Ocrim, igual o dele ali, dentro das redações. E a pesquisa dizia o seguinte: as pessoas que mais confiam em Lula usam a televisão para se informar. O maior cliente de uma emissora de televisão é governo federal. Do mesmo jeito que uma rádio ou uma televisão não vai noticiar alguma coisa que atrapalhe o seu cliente. Tá bem? Não vai. Não vai mesmo. Não vai. Não vai. Aí você acha que quando a gente fala governo federal, não é apenas assim, o governo federal ampliou os investimentos na área da saúde. Não. Quando você ouve Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, propaganda da Petrobras, propaganda dos Correios, não sei se faz, qualquer publicidade estatal, qualquer publicidade de órgão relacionado ao governo federal, Ministério da Saúde adverte, Ministério da Pesca, Ministério da Cultura, tudo isso é governo. E a grana entra, mas entra com gosto. Aí as pessoas que utilizam a televisão para se informar, e eu até baseio aqui quando eu vou falar disso daqui, ó. A gente está muito focado no assunto, eu não falei sobre isso daqui. Lá na Globo, quem paga é o Lula, filho. Aqui não tem financiamento. Dinheiro público, não tem. Aqui não tem recursos de patrocinadores. Tô falando do meu canal, não patrocinador do YouTube, tá? E quem ajuda esse canal, quem ajuda esse jornalismo independente é você.
Então não existe conteúdo de graça, como disse o Paulo Figueiredo. Alguém está pagando. Ou a Globo, lá na Globo, quem paga é o Lula, e aqui é você que me ajuda. Qualquer valor que você mandar via Pix, você vai colaborar diretamente com a existência desse canal. Então faça isso e ajude aqui o programa. Presta atenção. Sabe o Jair Messias Bolsonaro? Ele existe para você ainda? Ou você faz parte daquele grupo que abandonou o capitão? Já fazem 17 dias que o pedido de soltura de Bolsonaro foi ignorado por Alexandre de Moraes. O ex-presidente não foi denunciado no inquérito em que decreta a prisão. O que, segundo a jurisprudência, é fato para relaxamento da prisão. Sancionado via lei Magnitsky, o relator não despacha sobre o pedido feito há mais de 2 semanas, o que é vedado pela Constituição. Prisão sem fundamento para sua manutenção e a demora para reanálise pode configurar constrangimento ilegal e até tortura. 2 semanas, exatos 17 dias, que Alexandre de Moraes não analisou o pedido de soltura de Bolsonaro. Se fosse um pedido de prisão protocolado por Lindbergh Faria na PGR, a PGR oferecendo, pedindo para que o STF analise o pedido de prisão, Alexandre. É inacreditável, né? Para você que está ligado aqui no nosso canal, sejam bem-vindos ao A Bordo. Que bom que você está aqui comigo. Olha isso daqui, ó. A matéria do Metrópolis, né? É de André Childers. Bolsonaro surpreende e derrotaria Lula no segundo turno, diz nova pesquisa. Semana passada estava todo mundo comemorando, né? Lula derrota todo mundo. Lula é o bicho. Olha aí. Deixa eu ver de quem é a pesquisa, peraí. É o IBESP. Ó. Num hipotético segundo turno entre Lula e Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro derrotaria Lula por 41 a 34,2. 41,1 Bolsonaro e 34,2 para Lula. Surpreende, né? Bolsonaro surpreende. Surpreende vocês que vivem aí de, sei lá, de factoides, né? Surpreende vocês que vivem de factoides, tá? A mim não, ô Metrópolis. A mim não. Isso não é uma informação surpreendentemente, de jeito nenhum. Para você ligado aqui no A Bordo Notícias, onde você estiver com a gente, seja bem-vindo ao nosso programa. Não se esqueça, meus queridos, de ajudar o programa. Qualquer valor que você manda aqui no A Bordo ajuda demais, tá bem? Ajuda demais. 11 95275
3898. 11 95275 3898 para você ajudar o nosso programa, para você abençoar o Abordo Notícias. 11 95275 3898, tá bem? Para você fortalecer aqui o nosso canal. 11 95275 3898, beleza? Qualquer valor que você mandar aí será muito bem-vindo, desde que vindo de coração. Você abençoe o canal, você fortaleça aqui o meu programa. É muito importante você dar essa moral. 11 95275 3898, tá? Para você abençoar o programa, para você ajudar aqui o meu canal. Aquele alusão todo especial para você que já está chegando aqui comigo, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e fortalecer aqui o nosso canal. Alusão especial para Patrícia, ela colaborou com a gente. Mandou 10 conta aí, obrigado. Olha aí a banda Lua de Mel dizendo, olha aí, dedinho no like, pessoal. Pix também ajuda, valeu, 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 valeu. Sidney tá aí, valeu Sidney, apareceu, né? Alusão especial aqui para todo mundo curtindo, ligado, curtindo o Abordo Notícias. Você é a peça que falta para o sucesso do nosso canal. Se puder, nos ajude com a doação. Pix 11 95275 3898. Valeu, Gadeza, minha flor maravilhosa, nossa rainha. Alusão, meu querido canal do Pinico, tá com a gente. Alusão aqui para todo mundo aí, tá bem? 11 95275 3898. Manda o seu Pix, ajuda, abençoe aqui o nosso programa.